O programa dessa semana já vai começar, mas antes a gente tem um recado pra você. Agora você pode conversar com a gente através do nosso grupo lá no Facebook. Basta você procurar pelo grupo Alimente uma Batata. Acessa lá, a gente tá curioso pra te conhecer. No post desse episódio vai ter o link direto pra ele. E só mais uma coisinha, agora você pode escutar o nosso podcast através do Google Podcast, Deezer e também do Spotify. Mini podcast, vamos lá? Eu sou o Batata. Eu sou a Caju. Eu sou a Karina. E eu sou o B. Batata e suas fritas. Vamos lá, podcast. O nome é Imagina Juntas. É um podcast feminino. Basicamente são duas mulheres, um homem, que é o Gustavo. Só que o Gustavo é um homem bem mente aberta e etc. E ele é hétero, tá? Pode imaginar que não seja. Então são as duas mais ele, e às vezes tem convidados e etc. Pra discutir N coisas. Só que sempre da visão feminina. E é engraçado porque às vezes se você começa a escutar, você acha um pouco... Parece que são duas mulheres brigando com um homem. Não é que ele tá... Ele não fala muito no podcast. Ele tem a cabeça bem aberta, etc. Mas parece que elas estão se impondo em cima dele o tempo todo. Mas não é isso, entendeu? Ele não tá lá pra ser um saco de pancada. Parece ser. É a proposta do programa dar voz à mulher, então ele fica meio que de segundo plano fazendo escada, mas querendo fazer a escada. Muita gente às vezes manda e-mail falando e ele mesmo se posiciona que é uma coisa proposital e etc, né? E aí elas falam de assuntos mega variados, sei lá, desde vagina, mega feminino, assim, e aí tudo elas levam, tem um aqui até falando, e esse novo McFlurry, e tudo elas levam pro lado feminino, feminista da coisa. Então elas usam isso de plano de fundo, não é chato. É isso que eu ia perguntar. Não é chato, é super engraçado, tem muito palavrão. Elas soltam a voz, assim, e falam de tudo, então elas falam, tem episódio que elas começam a falar do sentido de que elas queriam ser quando crescer, e aí quando você vê, tem 3 mulheres falando do parto de uma delas, e falando de se foi abusivo ou se não foi, mas de maneira engraçada, falando de como é ser mãe, legal, de como esperam que ela seja aquela mãe perfeita, ela não é, que ela é a mãe que ela pode ser, e falando que sim, ela pode deixar o filho com o pai pra sair, e etc. Só que de uma forma escrachada, é muito escrachado. Algumas pessoas podem até assustar. Acho que logo a primeira vez que eu escutei, eu assustei. Primeiro você escuta, assim, muito palavrão, as pessoas muito fortes falando, etc. Depois você dá uma acostumada. É engraçado o ponto de vista, sempre elas levam pro lado engraçado da coisa, mas sempre tocando na ferida. Entendi. Então ele tem aquele toquezinho, te dá ali que você fala, eu nossa. até, no aplicativo que eu uso de podcasts, eu até sigo elas, eu tô inscrita, eu baixei uns 3 episódios pra ouvir, mas eu ainda não tive tempo de ouvir. Eu conheci por causa da Tchulin. Sim, a Carol. Que é uma das participantes. Sim. Então, você conhecendo a Tchulin, você sabe que o negócio, ela pega um pouco pesado. Então, tem até, por exemplo, esse aqui, Rodana Baiana com Baco de Exu. Sabe? Você fala assim, oi? Aí você começa a escutar, não tem nada a ver, às vezes, com o tema. É só um plano de fundo e vão falando, mas é bem feminino mesmo. Assim. Quem não está na causa ou não é mulher, pode ser que tenha alguma dificuldade. Talvez um homem não goste tanto de escutar, porque elas falam muito a palavra, sei lá, pode falar palavrão? Buceta e coisas assim, de um jeito empoderado. Não eu falei que eu como cu, velho. É verdade. É que eu sou convidada, tem que perguntar. Tem que perguntar pra casa dos outros, né? Na casa dos outros, né? Na casa dos outros. Dos outros tem que perguntar, então, né? elas não... Você não vai ouvir elas falando assim, e aí, quando eu sentei, o ginecologista veio e tocou a minha vagina. Aí o negócio veio aquele cara, enfiou aquele cilindro na minha buceta, o negócio é assim, entendeu? Tem esse empoderamento de falar o que quiser, de ser a boca suja, de falar como quiser e etc. Então eu acho bem legal. Mas é um pouco assustador para algumas pessoas. Batata e suas fritas.